E aí, amigos e irmãos que nos acompanham aqui no canal do YouTube, nós vamos hoje aqui trazer uma pequena reflexão, certo? Sobre a Páscoa, ok? Qual é o seu significado? Como se originou? Qual foi a origem da Páscoa, certo? Esses dias agora eu estava meditando e pensando e vendo algumas mensagens que as pessoas estão mandando através do Instagram, do WhatsApp, do Face e tal, com relação à Páscoa. E aí aparece a foto de um coelho, a foto de um ovo de Páscoa, do chocolate. Mas irmãos, será que realmente esses elementos têm alguma coisa a ver com a Páscoa? Vamos lá para a origem da palavra Páscoa. Páscoa significa Pesach em hebraico, que é passar por cima, ok? Mas da onde vem isso? Por quê? Nós sabemos muito bem que o povo israelita ficou cativo, preso, como escravo, debaixo do jugo de Faraó, cerca de 430 anos no Egito, certo? E houveram aquelas pragas que o Senhor enviou até o Egito para que Faraó pudesse libertar o seu povo, mas Faraó endureceu o seu coração e não liberou o povo, para que o povo pudesse sair da escravidão. E aí o Senhor envia a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos. E um anjo, o anjo da morte, viria e passaria em cada casa matando o primogênito. Porém, foi dito para Moisés que o povo de Deus, o povo israelita, ele iria imolar um cordeiro, certo? E o sangue do cordeiro iria ser aspergido nos umbrais das portas, certo? Então, quando o anjo da morte viesse, que a casa, aquela casa estivesse com a sua porta, com os umbrais das portas aspergido com o sangue do cordeiro, aquela casa iria receber o livramento e o anjo da morte passaria por cima da casa. Daí vem a origem da palavra Páscoa, que significa passar por, no original, no hebraico, Pesach, passar por cima, ok? Então o anjo passaria e livraria então aquela casa. Aquela casa não iria ter morte, é o livramento. Então aí, irmãos, nós vamos tentar aqui resumir, mesmo assim, em 4 ou 5 minutos, a origem da Páscoa. Tem muitos detalhes aqui que nós poderíamos estar tratando, mas infelizmente o tempo não dá. Então, aí o que acontece? Faraó fica muito sentido, é o estopim para que Faraó liberte o povo israelita, a 10ª praga. Então ela é o estopim para que Faraó liberte, ele dá gado, dá o ouro, que os israelitas que queriam, iam precisar para a sua peregrinação, ele começou a dar e disse, saiam daqui. Então ali é comemorado, e até nós podemos ver isso em Êxodo capítulo 12, no versículo 14 diz, este dia vos será por memorial, e o celebrareis com uma solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, a festa da Páscoa é uma das 3 principais festas judaicas. Então, o que acontece? Todos os anos o povo judeu comemorava aquele dia em que o Senhor Deus de Israel libertou os seus pais, ou libertou o seu povo lá do jugo de Faraó. Então, todos os anos, o povo judeu comemora a Páscoa, como vem comemorando até os dias de hoje. Porém, o nosso Senhor Jesus Cristo, nessa época, na época da Páscoa, que foi a época onde o Senhor Jesus foi crucificado, foi morto ali na cruz, foi sepultado, mas que ressuscitou ao 3º dia, antes da sua morte, o Senhor Jesus, ele instituiu, certo, a última Páscoa. Então a Páscoa ela foi substituída pela ceia do Senhor. Então o Senhor Jesus Cristo diz, eu estou aqui ansiosamente com vocês para celebrar a última Páscoa, a ceia do Senhor. Então o cordeiro, aquele cordeiro, certo? Muitos cordeiros foram imolados ali nas festas judaicas, nas Páscoas judaicas, O último cordeiro é o cordeiro que iria ser para sempre, cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O último sacrifício, Cristo Jesus. Então ele simbolizando ali o seu sangue, que logo seria derramado ali na cruz do Calvário, o seu corpo que seria traspassado, simbolizando com o vinho e com o pão.
Então ele parte o pão e dá aos seus discípulos e diz: tomai, né, comei, bebei, isso é o meu sangue, o meu corpo. E vocês sabem como é que é aí essa celebração. E o Senhor Jesus celebra a primeira ceia. Então a ceia substitui então a Páscoa, ok? Então nós temos aqui, irmãos, elementos que não condizem ou que não tem nada a ver com ovo de Páscoa, com pão de coco. Nós sabemos que naquela época, lá em Êxodo 12, nós podemos ver que tinha alguns elementos que os judeus estavam ou preparavam para poder celebrar a Páscoa. Era o cordeiro, eram as ervas amargas que simbolizavam os dias de amargura que eles viveram no Egito, certo? Então tem muitos outros elementos que não condizem com o que nós sabemos que hoje o mundo representa através do ovo, do coelho e etc. Irmãos, o verdadeiro significado da Páscoa é o Senhor Jesus Cristo, que não morreu, mas que vive eternamente em nossos corações. Que possamos lembrar da Páscoa com seu verdadeiro significado. Assim como o povo judeu relembra em memória o dia em que o seu povo foi liberto do jugo de Faraó, nós, os cristãos, lembramos do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo, que falou das boas novas, que curou, que fez sinais, prodígios, que evangelizou, mas também, irmãos, que mostrou amor. Nós possamos lembrar que o sangue dele, derramado ali na cruz do Calvário, foi em favor de nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Amém? Irmãos, que possamos lembrar da Páscoa com esse significado. Jesus Cristo vive e reina para todo o sempre. Amém, irmãos? Então fiquem na paz do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar os seus lares.